Hi everybody and welcome back. Seja muito bem-vindo ao oitavo ano para mais uma aula de língua inglesa. Como é que vocês estão? Tranquilo? Então, galera, na semana passada we finished the group 5. We've got finished all the group 5 and today we are going to start the group 6. Então, na semana passada a gente finalizou todo o nosso grupo 5, conversamos bastante sobre dinheiro, apresentei dinheiros de outros locais para vocês, de outros países, foi bastante interessante inclusive, só que hoje a gente vai mudar um pouco o foco. O foco agora vai mudar, na verdade, completamente. O nome do nosso grupo ele vai influenciar bastante no tipo de abordagem que a gente vai ter de todo o nosso conteúdo. Então hoje eu vou apresentar para vocês o Group 6, vou apresentar um pouquinho dos modules que nós vamos ver, também vou falar um pouquinho desse Group 6 para vocês e vou comentar também alguns avisos e o Mind Map. Então vamos lá, vou começar pela primeira parte, que é justamente conversar um pouquinho sobre o Group 6. Então nós falamos lá no Group 5 about money. Então a gente falou sobre dinheiro. Inclusive o nome do capítulo do Chapter 5, que é o capítulo que a gente estava seguindo, acompanhando, é o Money Talks. O dinheiro fala mais alto. Passamos dessa fase do dinheiro, já entendemos do mundo um pouquinho capitalista aí que a gente vive, mas hoje nós vamos iniciar então o Group 6. O Group 6, ele tem o seguinte tema geral. The main thematic group is the movement. Então, durante todo o nosso grupo temático, nós vamos falar sobre o movement, sobre os movimentos que existem dos mais diferentes tipos. In English, we are going talking about the humans movement. Então, em língua inglesa, nós vamos falar principalmente sobre os movimentos gerenciados, participados, vamos usar uma palavra melhor, produzidos pelas mulheres. Sim, se não fosse pelas mulheres lá, de muito tempo atrás, muitas das nossas mulheres de hoje em dia não teriam metade dos direitos na qual foram conquistados pela luta de tantas outras mulheres, não é mesmo? Então, gente, como eu já contei para vocês, o Group 5, ele tem one chapter, ele tem apenas um capítulo, e o nome desse capítulo é Women's Right. E aqui a gente já vai pegar duas palavrinhas e explicar melhor essas palavras para vocês. Woman, até o N, woman, é o plural de woman, que na verdade a única diferença é que no singular você tem o woman com A, que é mulher, e no plural você tem women, que é com E, que é o plural também e vira mulheres. Esse apóstrofo S, galerinha, que vocês estão vendo aqui, esse apóstrofo S, ele é o caso possessivo. Então a gente vai estudar, na verdade já é um assunto do ano passado, mas eu vou trazer para vocês esse caso possessivo também nas outras matérias. Então, o caso possessivo é o seguinte, significa que a próxima palavra, a palavra que vem depois, que é no caso rights, ele é um substantivo pertencente a quem tem o apóstrofo S. Então, o rights aqui, ele é pertencente às women. E o que é rights? Rights, galera, são os direitos. Então, é isso que a gente vai estudar durante todo esse grupo 6. Os direitos conquistados pelas mulheres. The woman's right. O grupo 6 ele é menorzinho do que todos os outros grupos que a gente já tinha visto antes. Então, no grupo 6, antigamente, até o grupo 5, nós tínhamos 3 modules and each group. Então, a cada grupo você tinha 3 modules. Mas a partir agora do grupo 6, nós temos apenas 2 modules. Então, a gente vai estudar a partir de agora um módulo, na verdade, um módulo por semana, como sempre foi, mas o grupo todo ele vai ser estudado em 2 semanas. Então vai ser um pouco mais rápido a passagem desses grupos, ok? Então eu vou acabar comentando muito mais sobre vários outros temas diferentes, muito mais rápido agora. Detalhe, gente, os 2 chapters, one chapter, que é o chapter 6, ele é dividido em 2 modules. The first module is the module 16, talking about women's movement. Então, na aula de hoje a gente vai conversar sobre o movimento feminino.
Eu não vou nem utilizar feminista ou qualquer outro nome que seja no gênero, porque eu gostaria que vocês pensassem um pouco quais são os tipos de movimentos que as mulheres já entraram em participação, que elas já encabeçaram para poder conseguir os seus direitos. Como a minha irmã bem me fala, é o seguinte, são todos movimentos feministas. E existe uma diferença muito grande dentro do movimento. Eu não sou mulher, eu não tenho como explicar direito isso do movimento feminista, mas eu vou trazer para vocês um pouco do movimento feito pelas mulheres e que ele conseguiu adquirir os direitos, reconhecer os direitos como ser humano, porque nem isso direito a gente tinha alguns anos atrás. Isso é muito problemático. Second Module. O segundo módulo que a gente vai ver durante todo o capítulo 6 é o Women's Achievements. Então, quais são as conquistas que essas mulheres conseguiram através dos seus movements? Então, primeiro a gente vai dar uma olhada nos movements, depois a gente vai ver quais foram as conquistas que cada uma delas, na verdade, elas conseguiram para todas as mulheres no mundo inteiro. Então, gente, agora eu tenho para vocês um aviso e aí eu vou colocar lá no Mind Map para a gente ver tudo que será estudado durante o Chapter 6. Vamos lá. O aviso de vocês é o seguinte, as nossas aulas, elas deram uma pequena mudada durante a semana. Na quarta-feira, on Wednesday, we have a Zoom classes. Então, nós temos as aulas Zooms todas as quartas-feiras, lá às 8h40 da manhã, 8:40 a.m. pela manhã. Depois, gente, só isso. Então a gente vai corrigir as atividades anteriores. Eu vou falar com vocês um pouquinho, por exemplo, nessa semana. A gente vai falar um pouquinho lá na quarta-feira sobre a correção do último capítulo, da última partezinha do módulo 15, do módulo 15, que é lá do capítulo anterior. A partir de agora, todas as sextas-feiras, on the Fridays, we have this class here on YouTube. Então nós temos essas aulas aqui no YouTube, onde a gente vai ver o conteúdo da semana. Então vocês vão ter mais ou menos aí uma semana, na verdade uns 5 dias mais ou menos, para fazer as atividades do capítulo e na outra quarta-feira eu vou corrigir com vocês lá na aula Zoom. Ok? Dito isso, dados nossos avisos, vamos lá agora para o Mind Map. On the page number 126, 126, nós temos o Mind Map de todo o nosso Chapter 6, todo o nosso capítulo 6. Ele sempre traz the title here, o título aqui, e as bifurcações de tudo que a gente vai ver durante esse capítulo. So, the title of the chapter is Women Rights. Women Rights. Os direitos das mulheres. E o que a gente vai ver durante essas duas aulas? A aula de hoje e a aula da semana que vem. Household chores. Household chores. Alguns trabalhos domésticos. O nome dele, como ele é feito, os verbos de trabalhos domésticos, que existem vários. Tanto em português como in English too. The next one, o próximo. The past perfect. Esse é o assunto de hoje, é um assunto gramatical. Ele não é tão leve quanto os últimos assuntos gramaticais que nós tivemos, mas ele é muito tranquilo. Claro que eu vou precisar de uma atenção a mais de vocês em alguns pontos gramaticais muito importantes. E hoje também nós utilizaremos o Grammar Summary, que fica no finalzinho do livro de vocês. Eu vou indicar as páginas corretamente. Na aula que vem, nós vamos ver os suffixos e os tipos de sufixos e como utilizar esses sufixos em English. Nós temos o ER, OR, ENA, EAN e IST. Cada um deles tem uma utilização diferente, tem um momento diferente para ser utilizado e eu vou passar isso para vocês lá na aula da semana que vem. Também iremos conversar sobre professions, algumas profissões, and inventions, algumas invenções, ok? Então, let's start, vamos começar esse capítulo logo, porque parece que você está enrolando demais. Vamos logo começar isso. Então, vamos lá para o comecinho do nosso Chapter 6. So, the woman's right, o direito das mulheres. Então, aqui nós temos o início do nosso Chapter 6, ele fica
Na page number 112, então 112, vocês podem dar uma olhada aqui, nós temos várias womans, e uma delas está segurando o seguinte cartaz: The future is female. O futuro é feminino. The future is female. Vamos dar uma olhadinha aqui nas próximas imagens. Nós temos também uma imagem muito famosa do movimento feminista, falando "We can do it", nós conseguimos fazer. Temos várias tatuagens, temos pôster, tem várias coisas sobre essa imagem. Inclusive, essa nem é a imagem original, é uma paródia de uma imagem que foi feita, uma outra representação de imagem. E nós temos, como sempre, as nossas questions de início de chapter. De cada módulo tem as suas questions. Então a gente vai dar uma olhadinha nessas questions agora. São 4, as usually, como sempre. Vou pedir para vocês ouvirem um pouco a pergunta e tentar mentalizar as respostas para a gente poder estar mais preparado para começar esse módulo. Ok? Então vamos lá. Module 16, Women's Movement. What does your mother do? What does your mother do? O que a sua mãe faz? Qual é a profissão dela? O que ela faz durante o dia? Qual é a forma com que ela vive, ela se sustenta durante o dia? Ou durante a vida? Second question. Do your parents share taxes at home? Então, os seus pais, lembrando sempre, galera, parents não são parentes, são os pais, a mãe e o pai, geralmente. Então, os seus parents, eles compartilham os tasks at home, as tarefas de casa, as tarefas domésticas, ou apenas uma dessas pessoas é que executa essas tarefas domésticas? Se é somente uma pessoa, who? Quem? Third question. What is your mother's responsibility in your family? What is your mother's responsibility in your family? Quais são as responsibilities, as responsabilidades da sua mother in your family, na sua família? Think. And the fourth question is, what make women's conditions today different from the past? O que faz hoje essa condition, as condições das mulheres, serem totalmente different lá do past, lá do passado? Ok, então let's start. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre gender equality. Gender equality. O que é isso, gente? É a igualdade, equality of gender. E aqui no vocabulário a gente já encontra a palavra, o significado, a tradução da palavra gender, que é o gênero. Então, que o gênero feminino seja igual ao gênero masculino. Essa é a igualdade de gêneros e a gente vai conversar um pouco sobre o que é isso. Vamos lá. Eu vou ler o texto com vocês, só que antes disso eu vou pedir para vocês fazerem aquela atividade de texto que eu sempre peço. Pausa o vídeo, lê o texto da forma com que vocês quiserem, ou puderem, ou conseguirem, beleza? Marquem as palavrinhas que vocês já conhecem, depois você dá play e me escuta falando esse texto novamente. Ok? Vamos lá. Gender equality. The feminist movement, or simply feminism, is a social and political movement which fights for changing the way people see male and female rights. Então a gente vai falar um pouquinho do movimento feminista, ou simplesmente feminismo. Ele é um movimento social and political. Então ele é um movimento social e político que busca brigar pela mudança de algumas maneiras com que as pessoas veem os direitos male, dos homens, and female, e femininos, e das mulheres, ok? Let's continue. Segundo parágrafo. In the past, women had no rights at all. Education was not permitted for women, so they couldn't go to school.
They were not allowed to walk in the streets alone, and they couldn't drive for or even work. Women were forbidden to vote, and they couldn't decide who they were going to marry because it was their father's decisions. In fact, discrimination was common. Então vamos determinar o que é do passado, qual era a normalidade do passado. In the past, então lá no passado, o que a mulher não podia fazer? She couldn't study, ela não poderia estudar. O estudo ele era apenas dado, ele é apenas oferecido aos homens. She couldn't walk alone, ela não poderia andar sozinha pela rua, jamais. Ela não poderia, she not allowed to work, então ela não era permitida também trabalhar. Também não era permitido votar, era forbidden. Inclusive essa palavra, gente, é uma palavra muito forte. Significa que não é que você não pode, é que você é realmente proibido de todas as formas de votar. Durante muito tempo, as mulheres também não poderiam decidir who one going to marry, com quem que elas iam casar, porque isso tudo era uma father's decisions. Quem você casaria seria unicamente decisão dos seus pais. E no final das contas, gente, a discriminação, ela era very common for all the past. Let's continue. Vamos continuar. Third paragraph. In Asian society, men were seen as the dominant sex, and they expected women to be only wives who cook, take care of the children, and to all of the house cleaning. Então, o que era permitido para as mulheres lá no passado? Nas sociedades antigas, bem mais antigas até mesmo do que esse passado que a gente está comentando, que já é a idade moderna, um pouquinho da idade medieval, eu estou falando realmente das sociedades bem mais antigas, a mulher era sempre vista como um ser a ser dominado. E quem dominaria seriam the men, os homens. Lembrando sempre que qual era então o papel das mulheres naquela sociedade? Elas deveriam apenas servir como wives, esposas. E detalhe, não era somente esposa. Ela tinha alguns pontos importantes para dar check, para poder conferir. Ela precisava apenas to cook, cozinhar, take care of the children, cuidar das crianças, and all the house cleaning, e fazer a limpeza da casa. Apenas isso. Sim, vocês estão me entendendo. Era só isso que ela devia fazer. Não tem aquela outra parte que vocês imaginam. Não. Era isso aí. Então, para ter aquilo lá, era só para procriação. Ok. Então, eu acho que vocês me entenderam agora. Então, quais são as coisas que as women had to do? O que as mulheres elas tinham que fazer sozinhas durante todo o seu dia, durante as sociedades um pouco mais ancient, um pouquinho mais antigas? Vamos lá. Primeira coisa, cook, que é o verbo cozinhar. Depois nós temos set the table, organizar a table. Boa. Do the dishes. Também existe um outro verbo para isso, que é wash the dishes. Só que o wash the dishes é muito formal. Na língua mais informal, nós falamos do the dishes. The next, dry the dishes. Então, depois que você do the dishes, you dry the dishes, para poder guardar, to keep it. Próximo, gente. Do the laundry. Do the laundry, lavar as roupas. Take out of garbage. Garbage é uma das palavras para lixo. Então, take out é tirar o lixo, retirar o lixo da casa para ser confiscado, então retirado. Do the ironing. Do the ironing, passar roupa. Sweep the floor. Sweep the floor, varrer. Take care of the children. Take care of the children, cuidar das crianças.
Make the bed. Esse make the bed, gente, não é simplesmente afofar a almofada. Não, é fazer a cama inteira. Make the bed. Fazer a cama, organizar a cama. Clean the house. Fazer a limpeza da casa. And clean the bathroom. E cuidar do banheiro em geral. Aí tem o toilet, mas é do banheiro inteiro, ok? Então, repetindo aqui a pronúncia. Cook. Set the table. Do the dishes. Dry the dishes. Do the laundry. Take off the garbage. Do the ironing. Sweep the floor. Take care of children. Make the bed. Clean the house. Clean the bathroom. E vamos continuar o nosso texto aqui embaixo. Throughout women's action, they fought for gender equality and were able to get a few equal rights. For example, the rights to education, to vote, and to work. Nowadays, millions of women have real choices and they have unlimited job opportunity. Então, com o tempo, apesar de tudo isso, as mulheres elas começaram a brigar pelo seu trabalho, a brigar por ter as suas condições de trabalho necessárias para poder trabalhar, poder estudar, poder ter uma vida digna sem depender de outras pessoas. Então, hoje em dia, nowadays, nós temos aí millions of women, milhares das mulheres que têm uma realidade e uma chance real de poder fazer a vida dela melhor. Um grande exemplo que nós temos é a nossa diretora, que é uma mulher que trabalha, que estuda, que é inteligente e que gere toda uma empresa aí com várias pessoas trabalhando nela. Ok? Continuando, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre uma biography. Eu não vou falar ainda da grammar tip, deixa ela quietinha aí. Nós vamos falar um pouquinho da biography. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa artista plástica chamada Frida Kahlo. A Frida, ela é um grande símbolo do movimento feminista, do feminismo em geral. A Frida Kahlo, ela é uma Marte, ela é um símbolo, propriamente dito, de todo o movimento feminista. E aqui embaixo nós temos um pouquinho da biografia dela. Eu vou ler com vocês, por favor me acompanhem. Frida Kahlo was an artist and a feminist icon. She was born on July 60th, 1907, and she died on July 13th, 1954. She was born in Coyoacán, Mexico. When she was 6 years old, she had polio, which left her disabled. Então, gente, ela teve aí com 6 anos poliomielite, também a gente chama de paralisia infantil, e ela teve a metade do rosto e a metade do corpo dela esquerdo paralisado. In 1925, she was involved in a bus accident while traveling with fellow students from the National Preparatory School. As a result, she suffered severe injuries, including fractures on her pelvis and spine. Depois de um tempo, ela estava no ônibus, mais alguns colegas da escola e da faculdade, no caso, e sofreu um acidente de ônibus. Com isso, ela teve graves problemas, tanto na spine, que é a espinha, aqui espinha dorsal, e a pelvis, que é essa região da pelvis, que é a região do quadril. Continuing, she had to undergo 35 surgeries. Years later, her right leg was amputated because it developed gangrene. Então ela teve que passar por 35 surgeries e depois de alguns anos ela teve que amputate her leg, amputar uma das pernas. No caso aqui a
right leg, a perna direita, porque ela desenvolveu gangrena. She faced off a lot of pain of her life, but she turned it into art. She used it to say, I never paint dreams or nightmares. I paint my only reality. Because of her problems, Frida Kahlo never had children, but she had several pets, including monkeys, dogs and birds. Por conta de todos esses problemas que ela teve na vida, ela começou a transportar toda essa dor em arte. Onde ela dizia que eu não pinto nem dreams or nightmares, nem sonhos, nem nightmares, nem pesadelos. Eu pinto a minha reality. E com isso, ela, devido a todos esses problemas, ela também não pôde ter filhos, mas ela tinha vários pets. E os exemplos dos pets estão aqui, ó. Monkey, dogs and birds. Continuing. She was a feminist and painted herself with a unibrow and a mustache, showing that she didn't care about society, which expected a woman to have perfectly shaped eyebrows and definitely no mustache. Então, uma das formas que ela utilizava para poder ir contra a sociedade é fazer pinturas dela com one eyebrow, uma única sobrancelha e mustache. Porque o que é esperado pela sociedade? Que mulheres não tenham isso. E ela se pintava dessa forma para poder ir contra, ser um pouco rebelde contra a própria escolha da sociedade. Ok? Então, finalizamos Frida Kahlo, falamos um pouquinho sobre o movimento feminista, falamos sobre o feminismo. Agora a gente vai falar sobre the grammar tip. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o past perfect, que é um outro módulo verbal presente lá no tempo verbal past. Então a gente já estudou simple past, past continuous, present perfect e agora nós vamos falar do present perfect ou do past perfect. Tem uma certa semelhança entre o present perfect e o past perfect. Os dois são tempos perfeitos. Então nós vamos utilizar o nosso verbo auxiliar, é o mesmo, é o have. Só que no past, ele deve estar no passado. E como a gente já lembra aí desde o ano passado, o verbo have no passado, ele se transforma em had. Que é esse carinha aqui, o primeiro que eu estou highlighted, que eu estou mostrando aí para vocês, exemplificando para vocês. Esse had, ou had, ele é o verbo have, só que no passado. Quando utilizar o past perfect? The past perfect is used to talking about action that happened before a past event. Então, o passado perfeito, ou past perfect, ele é utilizado quando a gente vai falar de uma ação que aconteceu antes de outra ação. Então, são duas ações no passado. Só que uma aconteceu mais recente do que a outra. Exemplo. Eu fui até a padaria e eu comprei. Eu estava indo para a padaria quando eu caí. Qual dos dois eu fiz primeiro? Eu fui para a padaria primeiro ou eu caí primeiro? Eu fui para a padaria. Então, essa frase, eu estar indo para a padaria, isso eu vou transformar para o inglês depois, relaxem. Ela está no past perfect. E eu caí no simple past. Detalhe, gente. Em inglês, quase sempre a frase ela vai ter o past perfect e o simple past na mesma frase. Eu vou mostrar ainda mais para vocês alguns exemplos. Um deles está aqui nessa página e o outro está lá no Grammar Summary, que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês. O exemplo que ele entrega aqui para a gente é o seguinte. They had ordered the pizza. Então, eles tinham pedido uma pizza. They had ordered the pizza. E aí, o que é o past perfect? Ele é a junção de duas coisas. Do had, que é o verbo auxiliar, e do participle, ou particípio passado, the past participle of the verbs, que existem dois. O primeiro deles é o do verbo regular,
que é igualzinho o Simple Past, é só colocar o ed. E quando ele é verbo irregular, você pode consultar a tabela no final do livro de vocês, que possui todos eles. Inclusive, uma das colunas é o Past Participle, que é onde você vai utilizar agora, igual a gente fazia lá no Present Perfect. Eles são bem parecidos. A única diferença é que no Present Perfect você tinha o have e o has. O has você utilizava para he, she ou it. Aqui não. Aqui o had ele é utilizado para todo mundo, não tem nenhuma diferença, ok? Então ele se torna até mais fácil do que o Present Perfect. Vamos ver um outro exemplo. Aqui embaixo nós temos o seguinte. When I arrived at the restaurant, quando eu cheguei lá no restaurante, they had already ordered the pizza. Então, quando eu cheguei lá no restaurante, eles já tinham pedido a pizza. Então, o que foi que aconteceu primeiro aí nessa ordem? Eles pediram a pizza primeiro ou eu cheguei primeiro? Eles tinham pedido a pizza e depois eu cheguei. Porque quando eu cheguei, when I arrived, eles já tinham feito aquilo, eles já tinham pedido a pizza. Então fica muito mais lá no passado do que a minha chegada. Ok? Próxima. They had already ordered the pizza when I arrived in the restaurant. Então a mesma frase ela pode vir ou separada, o Simple Past do Past Perfect, separados por uma coma, ou eles podem vir juntos, sem separação de coma nem nada, mas o when ele vai servir como ponto de início do Simple Past. Então, o when a gente utiliza no Simple Past, quando a próxima frase ela deve vir no Simple Past. Então, sempre que essa próxima frase vier no passado simples, nós vamos colocar o when aqui no meio da frase e ele não precisa de nenhuma coma. Ok? Agora eu vou pedir para vocês, para ficar um pouco melhor essa explicação, colocarem no Grammar Summary. Já já eu digo a página para vocês. Let's go! On the page 234, então lá na página 234, eu vou esperar vocês colocarem nela. Nós temos a nossa parte de Grammar Summary. E aqui, logo embaixo, é só um pouquinho da última página. Na verdade, o começo dela é todo outro assunto, que é o going to, que a gente também já viu. Você vai ter o comecinho do Past Perfect, que vai explicar ainda melhor para vocês esse tempo verbal. E eu vou mostrar agora. The past perfect is used to talking about something that happened before another action in the past, which is usually expressed by the simple past. Então, o passado perfeito, ele é utilizado sempre quando nós vamos falar de alguma coisa que aconteceu antes de outra coisa que aconteceu no passado. Sendo que essa coisa que aconteceu no passado, a última coisa, na verdade, a mais próxima do presente, ela deve estar no simple past. Enquanto que o outro evento, a outra ação que aconteceu bem mais lá no passado, nós vamos utilizar o Past Perfect. Olha o exemplo. I had already arrived at home when I started to rain. Eu já tinha chegado em casa quando começou a chover. O que foi que aconteceu primeiro? Eu cheguei em casa ou choveu? Eu cheguei em casa. I had already arrived. Então eu já tinha chegado em casa when it started to rain. Quando começou a chover. Então chover é uma coisa que aconteceu também lá no passado. As duas coisas aconteceram no passado. Só que eu cheguei primeiro em casa, ou seja, aconteceu bem mais lá no passado e depois choveu. Ok? Próximo exemplo. When it started to rain, I had already arrived at home. Que é aquela história de você colocar a mesma frase, só que dividida, só que colocada em outra posição. Primeiro você tem o when it started to rain. Então, quando começou a chover. E o when sempre é utilizado perto do simple past. Nós temos uma comma e colocamos o próximo no past perfect. Aqui nós temos algumas ideias e algumas explicações de como nós fazemos o affirmative, o negative e o interrogative no past perfect. O interrogativo, o affirmative and negative, tem duas formas.
a full form, que é a forma completa, ou a short form, que é a forma abreviada, ou a forma curta. Vou mostrar as duas aqui para vocês. I had slept deeply. Eu dormi profundamente. A sua forma abreviada é colocar o had na sua maneira abreviada junto com o pronome pessoal, que é o apóstrofo D. Fica I'd slept deeply. Essa vale para todo mundo na affirmative. Então fica you'd, he'd, she'd, it'd, we'd, you'd and they'd. Ok? Com esse Dzinho logo no final, que é a abreviação. No caso da negativa, ele vai abreviar não com o pronome pessoal, mas sim o had com not, ficando hadn't. Então, olha só como fica. I hadn't slept deeply. Eu não dormi, eu não tinha dormido, não estivera dormindo profundamente. You hadn't slept deeply. Olha só, temos essa diferença também. Para a negativa é ainda mais fácil. Você vai colocar o had no comecinho, coloca o pronome pessoal depois e o particípio passado do verbo. Fica had I slept deeply? Had I? No caso do you, had you slept? Notem, gente, que o particípio passado é igual para todo mundo. Você só precisa realmente mudar a posição, ok? Continuando, nós temos então as nossas short answer, que são as respostas curtas. Então nós temos uma seguinte pergunta aqui para dar um exemplo para a gente. Had they eaten dinner when you called? Eles já tinham comido o jantar, já tinham jantado quando você me ligou? E aí a resposta curta pode ser de duas formas, yes ou no. Se for yes, yes they had. A gente sempre utiliza o sujeito que foi perguntado aqui. E se for negativa, no they haven't. Ok? Podemos também utilizar, como eu já mostrei para vocês nos exemplos lá da aula normal, que pode ser utilizado o already, o just e o never, tranquilamente com past perfect. Detalhe, eles são utilizados da mesma maneira que eles eram utilizados lá no present perfect. Fica igual, não tem muita diferença não. Ele sempre vai significar já, already, já, just, também é já, e never, nunca. Mas nós temos algumas diferenças entre o already e o just. Vamos dar uma olhadinha aqui. When I got home yesterday, quando eu cheguei ontem à noite, my mom had already cooked. Ela já tinha acabado. Então esse already ele pode ser um já, ou então tinha acabado de fazer alguma coisa. E esse alguma coisa é cooked dinner, cozinhado o jantar. E o just ele tem uma outra diferença, ele realmente só tem uma tradução que é o já. Então, when I arrived, they had just left. Ou então pode ser acabado também, mas geralmente é só já. Então, quando eu cheguei, eles já tinham saído. Ou então tinha acabado de sair. Geralmente o já ele resolve nessa tradução, ok? Agora eu vou mostrar para vocês as activities que vocês precisam fazer, explicar todas as questões e entregar o homework de vocês. Vamos lá? As activities de vocês começam então na page number 120. 120. Vou deixar vocês colocarem na página enquanto eu explico para vocês o seguinte. O que eu vou fazer agora? Eu vou explicar apenas as atividades e como elas devem ser respondidas. E na nossa aula Zoom eu vou corrigir com vocês passo a passo. Mas ainda assim é imprescindível que vocês me mandem as fotos dessas atividades que vocês fazem, porque senão eu não tenho nenhum controle de quem faz ou não. E fazer atividade ela conta pontos lá na nossa avaliação conjuntamente o simulado, para saber se vocês estão aprendendo, se está tudo certinho ou não, ok? Então vamos lá. The first question, read the text again and answer the questions. Então leia o texto novamente e responda as questions. As questões. Letter A. What is the feminist movement? O que é o movimento feminista? Letter B. What were the things that women could not do in the past? Quais eram, então were, verbo to be no passado. Quais eram as things, as coisas que as women
could not do. Elas não podiam fazer lá no past. Letter C. What was the role of woman in ancient society? Qual era o papel da mulher nas sociedades mais ancient, nas sociedades antigas? Tem também lá no texto. Vocês podem apenas copiar essa parte do texto, não tem problema nenhum. Letter D, letra D. What was the purpose of woman's fight? Qual é, então, o propósito? Para quê? Qual é a razão da luta das mulheres com o movimento feminista? Letter E. What were the right women acquiring? Quais foram os rights, os direitos que as mulheres acquired? Elas adquiriram. Podem colocar lá o trecho do livro, do texto lá do nosso módulo 16, aí nessa questão, sem problema. Second question. Complete the sentence using the correct household chore. Então você vai completar essas questões aqui, essas frases, utilizando esses trabalhos domésticos, tarefas domésticas que estão nesse quadrinho. There are 2 extra items which you are not going to use. E aí nós temos uma velha pegadinha. Tem 2 que vocês não vão utilizar, vocês precisam encontrar quais são esses 2. Então o que está no nosso quadrinho? Cook, que é cozinhar. Do the dishes, lavar a louça. Do the laundry, lavar a roupa. Iron, passar o ferro. Make the bed, fazer a cama. Set the table, organizar a mesa, montar a mesa. Sweep the floor, e varrer o chão. Letter A. If you wash plates, forks, knives, glasses and pans which were used to a meal. Então, se você fizer isso, você vai lavar esse monte de coisa aqui que é usado para fazer meal, refeição. Letter B. Quando você faz isso daqui, you prepare something to eat, usually using a stove. Então, geralmente você utiliza um stove, um fogão, para fazer essa coisa aí da letra B. Letter C. Quando você faz essa coisa aqui, you use a broom to remove the dirt from it. Então, você vai utilizar uma broom, uma vassoura para fazer isso. It's important to. É muito importante fazer essa coisa aqui, ó. Por quê? The clothes before wearing them. Antes de usar as roupas. É importante você fazer esse negócio aqui. E letter F. Letter E. She knows how to. Ela, ó, sabia como fazer alguma coisa. Correctly. Que coisa é essa? She puts the plates, forks, knives and spoon on the correct place. Ela colocava então vários objetos que a gente falou no ano passado, lá na nossa aula de restaurant. A gente falou o nome desses negócios tudinho aí, para montar uma table. A terceira questão fala o seguinte. It's Sunday afternoon. Já é Saturday afternoon, é um sábado à tarde. Alice and Mike have a lot of chores to do. Então é um casal que divide as suas obrigações em casa. Então eles têm muita coisa para fazer. They decide to start while they are kids and they may with the grandma. Look at the Alice and make to-do list. Então aqui nós temos uma lista de coisas para fazer da Alice e do Mike. Write what they had and hadn't done before the kids got home for dinner. Então, vocês vão fazer frases aqui na letra A, letra B, C, D, E e F, utilizando cada uma das coisas que o casal iria fazer e que eles conseguiram fazer, aquele que está com um certinho aqui, antes dos filhos deles chegarem em casa com a avó. Então, eles conseguiram fazer essas coisas aqui que tem o check. Então, você vai fazer essas frases no past perfect. Ok? Essa é a dica. E a quarta questão. Complete the sentence using the simple past or the past perfect. Então, você vai completar essas frases utilizando ou simple past ou past perfect dos verbos que estão em parênteses. Ok?
Quinta questão pede para vocês choose the alternative which has only regular verbs. Qual dessas alternativas, nas suas opções, tem apenas verbos irregulares? Eu não mostrei para vocês, gente, mas no final do livro de vocês tem essa lista aqui, ó. É a lista de verbos irregulares. Você pode estar dando uma olhadinha aí no livro de vocês também. O homework, então, está lá na page number 122. Boa sorte. Vejo vocês lá na quarta-feira da semana que vem na nossa aula Zoom. Beijo grande. Bye, bye, galera.